Quem me acompanha nesse canal sabe que eu detesto quando as pessoas chegam diagnosticando as outras. Meu marido é psicopata, minha mulher é borderline, o meu namorado é narcisista. Para, bebê! Para! Não é a sua função diagnosticar ninguém, não é isso, isso é função de um profissional, até porque quando se fala de narcisismo, se está falando de um quadro realmente, o transtorno de personalidade narcisista. E esse transtorno precisa ser diagnosticado por um profissional, e não você, porque viu um vídeo na internet. Então, quando eu me proponho a dizer aqui os pontos fracos de um narcisista, eu não estou pretendendo com isso que você diagnostique ninguém. Mas, se você observar que vive com alguém com as características que eu vou dizer de cada um desses pontos fracos, você pode pelo menos usar isso para administrar melhor a sua relação com essa pessoa. E pode ser que sim, pode ser que essa pessoa seja um narcisista, pode ser que não seja, não importa. Esses tipos de características que são pontos fracos de narcisistas, de fato diagnosticados como tais, até porque às vezes é preciso administrar. Por quê? Porque nem sempre eu posso me afastar. Às vezes é alguém da família, às vezes é o chefe, às vezes é algum colega de trabalho. Como faz? Quando é só o marido, a esposa ou qualquer coisa, aí é bom porque a gente se separa. Mas e quando não dá, né? Então, há que se administrar. E para se administrar, há que saber quais são os pontos fracos. Quer descobrir quais são? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Um narcisista, ou alguém que tenha essas características que eu vou falar agora, pode ser abordado de diferentes formas, porque, como eu disse, nem sempre dá para se afastar. Agora, para começar a conversa, é importante você saber de uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Porque o povo fala de narcisista, pois é, não existe só um tipo não, tá? Existem vários tipos de transtornos de personalidade narcisista. Ou seja, esse transtorno pode se apresentar de formas diversas e com intensidades diferentes também. Por isso que é preciso ter muita atenção com essa história quando se sai classificando as pessoas. Por isso, você vai ter pessoas que têm alguns traços, algumas características que lembram, né, o transtorno de personalidade narcisista. Já tem gente que tem o transtorno mesmo. Então, não é o seu papel saber quem é quem. O seu papel é administrar. E vamos ver os pontos fracos dessas pessoas. E para começo de conversa, fique sabendo uma coisa interessante. Embora este número esteja crescendo, o transtorno de personalidade narcisista ele é diagnosticado mais ou menos em 1% da população. 1%, se você pegar a população mundial, não é pouco. Mas 1% não é 10%, tem 20%. Então tem muita gente falando do marido ou do vizinho de forma errada. Mas é um número alto que vem aumentando cada vez mais. Isso vem se observando. E um estudo feito por uma universidade de Varsóvia fez uma classificação que eu acho interessante. Eles disseram que você vai ter dois tipos. O tipo grandioso, que é aquele narcisista muito mais agressivo, muito mais intenso, muito mais ostensivo. E os narcisistas vulneráveis, que são aqueles que vão lhe manobrar através da culpa, do remorso, se fazendo sempre muito frágeis, muito vítimas, e que esses têm uma autoestima já bem mais frágil, um ego mais frágil. Então, para esse estudo, além das nuances todas, eles dividiram em vulneráveis e grandiosos, o que é bom, porque isso lhe ajuda também a entender que às vezes você tem pessoas que são muito vítimas, são muito... e na verdade ela é muito narcisista. E tá lhe botando no bolso, né? Tá, mas quais são os pontos fracos? Vamos lá a isso. Lembre-se que quando eu falo em narcisista, eu estou falando de homens e mulheres. Eu vou usar um gênero só aqui, óbvio, porque eu não vou estar trocando. Mas tudo que eu disser aqui serve para homens e mulheres, fechou? O primeiro ponto fraco de um narcisista é ser invalidado. Então, você pode usar o poder da invalidação. É você chegar e dizer, eu não acredito nisso que você está me dizendo. Isso mata, é mesmo que um tiro no narcisista.
porque ele precisa sempre ser acreditado. Ele tem uma coisa de grandeza muito grande, uma vaidade muito grande, um ego muito grande. Alguém dizer que não é verdade ou questionar os feitos dele, aí realmente isso é um ponto fraco. Outro ponto fraco é mostrar ao narcisista a incapacidade dele de se autoavaliar. Como é que você faz isso? Frases como, por exemplo, esse seu comportamento não está fazendo o menor sentido. Está muito fora do lugar, está muito exagerado, muito desproporcional para a situação. Não faz sentido esse seu comportamento. Foi outro tiro que você deu no narcisista. Por quê? Porque eles são muito cheios de mecanismos de defesa para não se darem conta das próprias inseguranças. Porque os narcisistas são muito inseguros, de um modo geral, embora eles aparentem diferente, embora sejam muito sedutores, muito falantes, mas são inseguros. Isso porque uma fraqueza muito óbvia do narcisista é a autorreflexão. Ele tem muita dificuldade de refletir a respeito de si próprio. Além disso, eles têm uma fragilidade muito grande de ego, então eles têm muitos mecanismos de defesa. E nesses mecanismos de defesa, você vai encontrar exatamente essa insegurança. E quando você diz, isso não faz o menor sentido, está agindo feito um maluco, pronto, quebrou as pernas dele. O problema é que normalmente você não faz isso porque você se sente muito culpado ou muito culpada. A culpa é algo que lhe impede de olhar para a obviedade dos fatos. E às vezes o comportamento de um narcisista é tão desproporcional, é tão infantil, que não faz realmente o menor sentido aquilo. Agora, você se sentindo culpado ou culpada não consegue, né? Não consegue perceber nem dizer. Outro ponto fraco de um narcisista é a dor de receber um não. Dizer um não a um narcisista mostra a ele que ele não tem tanto poder, que ele não tem tanta capacidade de controle, que você tem capacidade de se autogerir e de dizer não quero, não vou, não estou afim, não acredito, não gosto. Isso também é muito desorganizador para um narcisista e que ele pode reagir ou de forma muito agressiva, sendo aquele explosivo que tenta lhe silenciar ou silenciar o seu não, ou de forma como vulnerável, com muita culpa, muito lamento, oh meu Deus, pobre de mim, o que você está fazendo comigo. Porque muita gente que diz que o outro é narcisista, na verdade, narcisista é ela própria. E ela nem se dá conta disso, mas é ela própria. Com a vitimização dela, é ela, a pessoa narcisista. Então, dizer não a um narcisista, além de dar limites muito claros a ele, fará ele descer do pedestal. Ele não tem escolha, você saiu do controle. Outro ponto fraco de um narcisista é quando você mostra a ele o quanto ele é vulnerável. Então, frases como, eu acho que no fundo você sente uma pessoa muito solitária. Eu sinto muito por você ser uma pessoa que se machuca tão fácil, que se descontrola tão fácil. Essas são frases muito desorganizadoras para um narcisista. Eu não teria nenhuma dificuldade de alguém dizer que sente muito por mim, ou que eu me desorganizo fácil. Eu olharia, pensaria se é verdade ou não, mas isso não seria um fator desorganizador para mim, porque a minha vaidade não passa por aí. Eu não preciso controlar nada nem ninguém. E na hora que alguém me mostra a minha vulnerabilidade, tudo bem, eu apenas reconheço se essa vulnerabilidade faz parte de mim ou não. O narcisista não consegue. É muito doloroso para ele se você mostrar a ele a vulnerabilidade dele. E não é como eu já dizendo, você é vulnerável. Não, nossa, mas como eu lamento. Nossa, você é uma pessoa muito suscetível. Tudo lhe afeta com muita rapidez, com muita velocidade. Eu compreendo, lamento por você. Pronto, destruiu o pobre do Narciso, né? Não dá, ele não aguenta isso. Então, dizer coisas do tipo, olha, você não percebe que isso que você está fazendo está afastando as pessoas de você. Você não percebe que você está perdendo as pessoas que você ama. Você já observou que sua família está indo embora, você está ficando só. Mostrar ao narcisista o calcanhar de Aquiles dele é mortal.
Agora, óbvio, quando você fizer isso, se prepare, porque a onda de revide virá forte. Na forma do você é louco ou louca, você não sabe o que diz, eu não sou nada disso. E a raiva virá com muita intensidade também. Porque eu insisto, Narciso acha feio o que não é espelho. Então, se você não refletir a imagem que ele espera ver dele próprio, se você quebrar o espelho, vai ser caco para todo lado. E caco normalmente corta. E por fim, talvez a maior fraqueza de um narcisista seja o medo da solidão. Não que a solidão não seja assustadora, ela é para a maioria de nós, mas no narcisista é diferente. Porque um narcisista não existe sem plateia. Ele precisa da plateia para existir. Eu não posso ser narcisista sozinho, trancado dentro de uma casa. Eu preciso ter vítimas. Eu preciso ter pessoas que estão sob meu controle. Eu preciso. E se você me deixa só nessa dinâmica, isso é chutar assim, com o bico do sapato, um ponto muito, muito frágil e muito sensível no narcisista. E como você faria isso? Se ausentando de cenas. Em algumas cenas que o narcisista aparece, que você vê que ele está presente, simplesmente dizer, eu não vou interagir com você descontrolada dessa forma ou descontrolado. Eu vou embora. Quando você tiver de posse da sua normalidade, novamente a gente conversa. Levanta e sai. O ficar só, porque aí acabou. Eu vou ser narcisista como? Se a vítima fugiu, eu não tenho como. E lembre-se daquela velha leizinha da física. Para toda ação corresponde uma reação de força igual e sentido contrário. Ou seja, se eu dou um murro numa parede, a parede dará um murro com a mesma força que eu empreguei na minha mão. No caso do narcisista, essa lei da física ainda se altera, porque ele virá com muito mais força para você, lhe atacará com muito mais ferocidade se você chutar os pontos fracos dele. Mas você vai estar preparado ou preparada para isso, mantendo o quê? Sua tranquilidade interna. Porque se o narcisista conseguir furar o bloqueio da sua tranquilidade, você já perdeu o jogo. Acabou-se. Então é preciso que você esteja ciente desses pontos fracos. Não são pontos fracos genéricos não, que servem para qualquer pessoa. Há muita coisa que eu disse aqui que se for aplicada a pessoas que estão em paz e tranquilas com elas mesmas, elas são capazes de conversar com você numa boa e dizer, tá, tudo bem, você precisa que eu lhe prove isso que eu estou dizendo? Tá bom, eu vou lhe provar, eu tenho como. Isso não desorganiza, por exemplo, uma pessoa tranquila, não. Agora um narcisista não, aí desorganiza. Inclusive, para complementar este vídeo aqui, se você quiser depois, assista aqui no canal, tem um vídeo como neutralizar narcisistas. Esse vídeo está por aqui também, depois você procura no canal e assiste, ou vai aparecer alguma indicação em algum lugar aqui da tela. E fora isso, é pensar que como você não tem capacidade técnica, porque você não é um médico, um psicólogo, algo assim, para diagnosticar quem é ou quem não é narcisista, lembre-se apenas de que nesse ecossistema social, você sempre estará cercado de todo tipo de gente. Dependendo da sua idade, se você tem, vamos lá, eu estou chutando mesmo, mas se você tem pelo menos 30 anos, é impossível que você já não tenha convivido com algum psicopata. O problema é que o cinema fez a gente acreditar que os psicopatas são sempre aqueles que matam. Não é verdade, nem todo psicopata é assassino, não. Mas há pessoas que são psicopatas e que já passaram pela sua vida. Como há pessoas que são narcisistas e já passaram pela sua vida. Como há pessoas que têm algum tipo de esquizofrenia e que já passaram na sua vida e que você nem viu. Você só achou que era uma pessoa muito difícil, muito complicada, porque você não está pronto para diagnosticar ninguém. Ou pessoas borderline, ou o que quer que seja, qualquer transtorno mental, não importa. A questão é, qual é o bem, qual é o mal que essa pessoa está fazendo na minha vida? Agora, quando você perceber pessoas com comportamentos mais dominadores, mais manipuladores,
Aposte nesses pontos fracos, você vai ver. A pessoa vai se descontrolar? Vai. Você vai ter que enfrentar uma raiva? Vai. Se for alguém que você ama, é possível que essa pessoa ameace lhe deixar? É. E se for uma pessoa que você ama, é possível que essa pessoa ameace lhe deixar, romper e ir embora da sua vida? É. Perfeitamente possível. Agora, você é quem sabe. Ou você fica refém de quem não lhe trata bem, ou você simplesmente aponta os pontos que essa pessoa não quer ver nela mesma. Pense nisso. Tchau, até a próxima!